Já tá? Bom, vamos começar então oficialmente o Clube de Estudos da Beta. Hoje o assunto é a pronúncia da língua espanhola. A nossa aula 2 vai ser sobre o alfabeto na língua espanhola, que a gente vai aprofundar mais, tá? De maneira bem profunda mesmo, o som de cada letrinha. Mas antes de entrar no alfabeto, a gente vai falar sobre a pronúncia. Mas antes de qualquer coisa, quem não me conhece bem, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a importância do espanhol na nossa vida, na minha vida principalmente. Mas vamos ver a agenda. Meus amores, vocês vão ter toda quarta-feira às 20 horas o encontro marcado comigo, às 20 horas. Eu vou mandar para vocês sempre 15 minutos antes o link do grupo, no grupo, para que vocês possam entrar antes, para a gente ir conversando, se aquecendo. Daí às 8 horas eu começo, tá? Às 20 horas eu começo. O link do nosso encontro sempre vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp, e o material complementar depois da aula também vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp. No final da aula eu mostro para vocês o material complementar, para que vocês tenham um material, para que vocês possam estudar, para que vocês possam refletir sobre aquilo que foi aprendido na nossa aula, no nosso clube. Então, assim, hoje vocês vão ter uma aula para destravar o espanhol, literalmente, e começar a conquistar os seus objetivos com esse idioma que a gente tanto ama. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre, né, uma noção fundamental para a gente mergulhar no idioma. A diferença entre pronúncia e sotaque. E aí, estão preparados para este momento? Ai, Beta, mas pronúncia e sotaque não é a mesma coisa? Não, né? Te liga aí, lombriga, pelo amor da deusa. Pelo amor da deusa, não é a mesma coisa. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba um pouquinho da minha história com o espanhol, porque o espanhol, ele mudou a minha vida. Tudo começou com a Shakira e com Chiquititas. Mas antes de qualquer coisa foi Shakira. Shakira, por quê? Porque a Shakira foi o primeiro contato que eu tive com o espanhol na vida. Minha prima, Sheila Poça Silveira, ela não é espessato, Sheila Poça Silveira, ela me apresentou a Shakira quando ela estava na 7ª série e eu na 2ª série do ensino fundamental, cantando Estou aqui queriendo-te, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que não puedo compreender. Estou... A pessoa que ama a Shakira até hoje, né? Ama a Shakira. Shakira é a deusa, a Anitta rainha. Desculpa se alguém não gosta delas, mas a Anitta também conquistou o mundo graças ao espanhol. Se não fosse pelo espanhol, ela não teria ficado em primeiro lugar, né, no Spotify mundo, se ela não tivesse cantado em espanhol, porque espanhol é o idioma oficial de 21 países, além de ser o segundo idioma mais falado por nativos no mundo, perdendo apenas para o mandarim. Depois disso, eu fui apaixonada por Chiquititas, meu sonho era viver na Argentina, tanto que eu falo, chamo Roberta, mi acento español rioplatense, pero mis alumnos pueden hablar cualquier acento, porque eu les enseño todos os acentos. Inclusive, na próxima aula, em que a gente vai ter uma aula exclusiva sobre, né, o som de cada letra, vai ser bem importante que vocês já decidam o acento de vocês, caso vocês não tenham. Por exemplo, a Bru, que eu vi que mandou agora um recado, olha que lindo. Não existe nenhum curso igual da Beta na internet. Fiz 2 aulas de conversação e se eu pudesse, faria toda semana. Porque tem muita qualidade de curso que promete e cumpre. É verdade, a gente. Eu me esforço, né, gente? O curso tem meu nome. Pelo amor da deusa. Então, assim, os meus alunos e vocês também vão sair da próxima aula, na próxima aula mesmo, não vai ser nessa, porque essa aqui é primeiro uma introdução sobre o que é pronúncia, o que é sotaque, decidindo qual o acento que vocês vão querer, que isso é super importante. Ai, Beta, mas eu já vi uma professora dizendo que eu não preciso decidir o acento. Ignora essa pessoa, porque essa pessoa não sabe o que ela fala. Ignora, a gente precisa decidir o nosso acento, porque isso faz com que a gente organize o idioma na nossa cabeça. Qual é o problema da gente não conseguir falar aquilo que a gente aprende? É que a gente não consegue organizar o idioma dentro da nossa cabecinha, certo? Daí eu tive trauma do inglês, eu estudei inglês, não consegui desenvolver, agora eu vou estar voltando, porque eu preciso agora fazer provas de proficiência em inglês, comprei até um caderno, olha só, o caderno que eu comprei, gente, hoje, olha só, esse aqui, metade tipo caderno de desenho e metade com escrita, que daí eu posso fazer meus desenhos, seta e etc. Então, assim, minha indicação é que vocês tenham, vou dizer o que eu já digo para os meus alunos, que vocês tenham 2 cadernos, tá? Um caderno de matéria
e um caderno de vocabulário. Caderno de vocabulário é aquela coisa, aprendi uma palavra nova, se tu não anotar, tu vai esquecer. Anota do jeito que tu achar que se escreve, depois pesquisa. Tem que ter 2 caderninhos, um de matéria e um de vocabulário. De vocabulário pode ser pequenininho, pode ser cadernetinha. Ai, mas eu quero anotar no bloco de notas. Anota e depois passa para o caderno. Ai, por quê? Porque quando tu escreve, olha o que eu vou te dizer, isso é muito importante, tá? Quando a gente escreve, tu já viu que cada um tem um tipo de letra. A nossa letra é como se fosse o nosso sotaque. Ninguém tem uma letra igual a outra. E quando a gente faz com que a gente materializa aquilo que está na nossa cabeça, então a gente memoriza a coisa com muito mais facilidade. Então vocês têm que ter 2 caderninhos. Bom, graças ao espanhol, eu tive muitas oportunidades. Eu fiz viagens, eu entrevistei o Mário Vargas Llosa, que faleceu agora, segunda-feira passada. Ele que foi Nobel de 2010 da literatura, tipo, ele só foi o melhor do planeta. Eu entrevistei ele em espanhol quando ele veio ao Brasil. Ele deu 2 entrevistas no Brasil, além de ter participado do Fronteiras do Pensamento. Uma foi para mim e uma foi para a Globo. E tá gravado isso, foi graças ao espanhol, não era porque eu era professora na época, tanto que foi em 2016, mas era porque eu era fluente. Ele me abriu muitas portas, e graças ao espanhol eu também tenho meu canal. Então, assim, o espanhol mudou a minha vida, e eu tenho certeza que o espanhol também vai mudar a vida de vocês. Ele não só mudou um pouco a minha vida, ele mudou muito a minha vida. Antes de destravar o espanhol, isso não, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Isso eu falo abertamente. Hoje é nosso primeiro encontro, e por isso que eu tô abrindo o coração para vocês. Mas eu fazia evento. Eu trabalhei de ajudante de Papai Noel. Essa aqui é a minha Dinda, que é como se fosse a minha mãe. Eu ajudava o Papai Noel, atendia as crianças. Antes de destravar o espanhol, eu trabalhei com evento, eu panfletei aqui para Vivo. Antes de destravar o espanhol, eu panfletei para o Instituto Cervantes, porque eu já falava espanhol, e daí a média que eu ganhava era R$ 100. E por falar espanhol, panfleteando, eu lembro que esse trabalho, gente, eu ganhei tipo R$ 250 por uma noite. Só que pensa, isso foi em 2008, 2009, era muito dinheiro mesmo, R$ 250, para dizer, olá, que tal, como estão? Hoje é o dia do espanhol, e não sei o quê, e tipo assim, era só para isso. E o espanhol já tinha começado a me abrir portas. Mas depois de destravar o espanhol, essa sou eu, no mesmo Instituto Cervantes de Porto Alegre, dando uma palestra para professores, um taller, oportunidades do Instagram para os professores de espanhol. Eu falei do papel do professor na rede social, e foi no Instituto Cervantes que eu tinha panfleteado, tipo, 10 anos, um pouco mais, antes. Então, o espanhol, ele mudou a minha vida. Eu entrevistei o Mário Vargas Llosa, o escritor peruano, né, de 2010, entrevistei em 2016. Graças a ele, eu entrevistei o Ziraldo, que também já nos deixou, do Menino Maluquinho. A Thalita Rebouças, do Fala Sério Mãe, graças ao espanhol, porque foi o primeiro contato que eu tive. O Marcos Piangers, do Papai é Pop, o escritor também, graças ao espanhol, porque foi o primeiro passo para esse mundo de entrevistas. Graças ao espanhol, entrevistei o cônsul-geral da Espanha, o José Pablo Alsina, e graças ao espanhol eu viajei. Essa aqui sou eu em Colônia do Sacramento, esse aqui sou eu em Barcelona, em Madrid, em Buenos Aires e em Montevidéu. Então, o espanhol, ele me trouxe muitas oportunidades. Aqui são alguns alunos que destravaram espanhol. A Bela Maria, não sei se vocês conhecem, ela é do Nordeste, ela é uma excelente cantora, ela foi descoberta no TikTok, agora ela está super bem, ela é nossa aluna. Então, ela disse que já estou me achando uma muchacha. Eu amo espanhol, sempre tive vontade de aprender porque eu amo a cultura, já consumi muita série, eu queria falar com propriedade, sabe? E aí vem a Beta com uma plataforma incrível e com suas aulas divertidíssimas. Estou feliz demais porque é o idioma que eu sempre quis aprender e agora vai. E além de tudo, agora ela está fazendo músicas em espanhol. Então, o espanhol vai abrir portas para ela também. A Roberta Scherer, ela
é jornalista e é repórter da Band. Ela já apresentou a Band, essa tipo jornal da Band, né? Então, a Beta é essa pessoa maravilhosa, incrível, dedicada, que fala espanhol maravilhosamente bem, é muito interessada na cultura dos países que falam espanhol, e tudo isso vem junto com o curso. Espanhol é uma língua que abre portas para o mundo cultural muito diferente do que nós brasileiros temos acesso. Então, ela também é nossa aluna. O Daniel Langer foi ex-Big Brother, agora ele também é nosso aluno. Eu preparei ele antes dele ir para o México, depois ele viajou o mundo todo, mas ele fez trabalhos em espanhol também. Então, eu sempre quis aprender espanhol profissionalmente. Agora estou aqui com a melhor pessoa possível, lindo ele. A aula é perfeita, a Beta é perfeita, ela é uma pessoa incrível, o método de ensino dela é maravilhoso, vocês irão se surpreender. Em poucas aulas já aprendi muita coisa. E eu tenho certeza que vocês vão aprender em poucas aulas também muita coisa. E por isso que a gente vai começar a falar agora sobre a importância da pronúncia. Meus amores, a pronúncia é muito mais do que apenas falar bonito. Ela é essencial na comunicação de qualquer idioma. Por que que ela é essencial na comunicação de qualquer idioma? Porque ela nos traz, primeira coisa, clareza na comunicação. Gente, uma pronúncia bem feita, bem falada, ela evita mal-entendidos. Às vezes, uma pequena variação sonora muda completamente o sentido de uma palavra. Por exemplo, bueno, hablo espanhol, pero no mucho. Esse pero significa mas, porém, contudo, todavia, no entanto, dá a ideia de oposição. Já perro é cachorro, é uau-uau. Perro, ó, falem comigo. Pero e perro. Perro. Vocês viram? Tem o rã e o rã. Ai, Beta, mas isso não faz diferença no português. No português, não, mas no espanhol faz. Isso é pronúncia. A gente tem diferentes formas de falar o R no português. A gente tem porta, porta e porta. Não faz diferença nenhuma. Mas o espanhol, o rã e o r faz diferença. Então, a gente tem que cuidar desse tipo de coisa. A pronúncia nos traz clareza na comunicação. Além de tudo, ela nos traz integração cultural e social. Falar com uma pronúncia próxima dos falantes nativos ajuda você a ser compreendido mais facilmente, soar mais natural e até mesmo a ser mais bem recebido em interações sociais. A pronúncia conecta, aproxima e acolhe. Gente, quando a gente fala em pronúncia, é muito, muito, muito importante que a gente entenda que o jeito que a gente fala, olha o que eu vou dizer para vocês agora. Isso é muito importante. O jeito que a gente... Peraí, só um minutinho. Mãe! Colabora! Desculpa. Perdão, não é fácil. Todo mundo convive com alguém, né, gente? Pelo amor da deusa. Então, quando a gente fala de pronúncia, é o jeito que a gente fala. Vocês já repararam que não dá para ouvir nem a mamãe nem a Capitu? É que eu tenho TDAH, paredinho. Daí eu me perco com o barulho, entendeu? Uma pessoa que não está medicada nesse momento. É super sincera. Mas vamos lá, continuando. O jeito que a gente fala é a roupa que a gente veste. Se tu fala bem, as pessoas te respeitam. Se tu fala com uma pronúncia clara, as pessoas te entendem. Vocês já repararam que até quem não tem uma pronúncia muito clara na nossa língua portuguesa, a gente fica tipo, hã? Quê? Vocês já repararam isso? Quem não tem uma pronúncia boa, uma pronúncia clara, atrapalha a nossa comunicação na nossa língua materna. Já parou para pensar quando a gente fala uma língua que não é nossa, se a gente não tiver uma boa pronúncia, como as pessoas vão nos entender, pelo amor da deusa? É tão importante
que a gente se faça entender num nível que eu não tenho explicação para vocês. É muito importante que isso seja muito claro. Então, assim, aqui, deixa eu só liberar aqui, que teve gente que entrou aqui. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa noção de pronúncia, porque essa integração cultural e social, quando a gente não tem uma pronúncia muito clara, as pessoas, elas nos julgam. Elas nos julgam. E não é legal ser julgado. Até porque a gente já não está falando a nossa língua materna. Então, assim, a gente já é inseguro. Então, quando tu tem domínio do som das letras, quando tu tem domínio da pronúncia, as coisas se tornam muito mais fáceis. E por incrível que pareça, olha só, todo mundo sabe que a gente não vai saber completamente todas as palavras da língua espanhola, por exemplo, porque a gente não sabe nem todas as palavras da língua portuguesa. Mas, e todo mundo respeita. Ah, pero ¿cómo se dice, bueno, la cosa que se puede beber vino? Copa? Sí, copa, la copa. Mas, quando tu fala mal, as pessoas te corrigem. Ou eu tô mentindo? Eu não tô mentindo, gente. Por isso que a pronúncia, ela é tão importante. Porque, com todo respeito, tem algum menor de idade aqui? Acho que não tem, né? Não tem. Não vai ter nenhum menor de idade. Até porque não tem, não tem. Falar bem, ter uma boa pronúncia, é botar o pau na mesa. É dizer assim, ó. Me respeita que eu falo bem. E daí, quando as pessoas te respeitam porque tu fala bem, as pessoas, elas só escutam minimamente o que tu falou. Se tiver uma boa pronúncia, eu já vou começar. Ah, pero como hablas bien? Tu pode não ter muito vocabulário. Mas se tu tem uma boa pronúncia, tu mete pau na mesa e todo mundo te respeita. E eu tô falando para vocês porque eu, Beta, comecei lá atrás, não tendo tanto vocabulário, mas tendo uma boa pronúncia, porque eu sabia da importância da pronúncia. E todo mundo sempre me respeitou e sempre me deu oportunidade. Por quê? Porque eu sempre tive uma boa pronúncia. As pessoas dizem que o outro fala bem quando o outro tem uma boa pronúncia. Não é quando o outro tem muito vocabulário. Não, isso que eu tô falando fica até feio. Parece que a gente está diminuindo a língua só para a pronúncia. Mas aqui a pronúncia é o primeiro passo para o sucesso. E por isso que a gente tem que ter tanta consciência do que é pronúncia, do que é sotaque e como a pronúncia da língua espanhola funciona. Além de tudo, saber pronunciar bem fortalece a nossa escuta. Como assim? Quando tu treina a pronúncia, tu também afina o teu ouvido. Isso porque, né, tu começa a reconhecer os sons reais da língua, não apenas como eles se escrevem. Então, assim, é um treino duplo. Boca e ouvido. Tipo, por que eu disse para vocês que vocês precisam, necessariamente, na próxima aula, sair da próxima aula sabendo o acento que vocês vão falar? Por exemplo, quando... Aqui, a Ana entrou. Quando a gente decide o acento, tipo, a Bru fala llame llamo. A Bea tá aí também. Hoje teve vídeo da Bea lá no Instagram. Vamos lá curtir que a Bea tá aí. A Bea é minha aluna. Ela faz aula de conversação toda segunda-feira. Oi, Bea! Então, assim, o que acontece? A Bea fala llame llamo. Se eu falo com ela chama, a Bea consegue entender tranquilamente. Tipo, eu falo porta. Se alguém aqui fala porta ou porta, a Elisângela é do Rio que nem a Bru. Você só um porta, né? Mas se eu falo porta, vocês não me entendem? Ou seja, se vocês me entendem, é porque vocês têm o idioma organizado na cabeça de vocês. Então, conhecer bem os sons das letras, conhecer bem a pronúncia é fundamental. Por isso que é um treino duplo de boca e de ouvido. Além de tudo, meus amores, tem a ver com a confiança e a autoestima. Saber pronunciar bem uma palavra te dá segurança ao falar. Tu te sente mais capaz, mais fluente, mais dono da própria voz no idioma. E hoje a gente vai falar sobre isso também. Então, assim, quando tu tem noção
de como tu vai pronunciar, porque essa aula, meus amores, de pronúncia, começou hoje. A aula que vem vai ser uma aula dos sons das letras. Na outra aula, vai ser aula sobre acentuação. What? Como assim, Beta? Acentuação! Sim, gente, acentuação. Mas eu vou ter que saber onde vai o acento. Não, tu não vai ter que saber acentuar. Eu gritei tanto que a Tailane tirou até o audífono. Olha só. Ai, meu Deus, eu ri alto aqui. Porque quando a gente olha para a palavra e sabe onde está a sílaba tônica, a gente vai saber pronunciar qualquer palavra da língua espanhola. Então, essa aula, pronúncia e sotaque. Aula que vem, sons das letras. Na outra aula, a acentuação. E depois dessas 3 aulas, vocês vão saber pronunciar qualquer palavra da língua espanhola. Beta, mas eu tenho essas aulas no curso? Sim, mas é tão importante que eu sei que tu vai assistir de novo. Porque no curso, vocês têm, só no módulo de pronúncia, 24 ou 25 aulas. Tem técnicas de dicção, tem um monte de coisa. Aqui vai ser um pouco mais rápido, mas é bom para vocês também para voltarem, relembrarem, porque saber pronúncia nunca é demais. Nunca é demais. Bom, além de tudo, ela revela o que? O seu conhecimento linguístico. A pronúncia é um reflexo do quanto você estudou, ouviu e praticou. Ela mostra a sua dedicação. Olha só, ela não precisa ser perfeita, mas ela precisa mostrar a intenção comunicativa clara. Por quê? Quem fala bem é bem entendido. E olha só, meus amores, um segredo. Não existe pronúncia perfeita. Existe variação, acento, musicalidade. Cada região tem o seu jeito de falar. A chave é ser compreendido, é respeitar a diversidade fonética. Aprender um novo sotaque é também aprender uma nova identidade. Por quê? Porque uma coisa é pronúncia, outra coisa é sotaque. Pronúncia e sotaque não são a mesma coisa, mas estão intimamente ligados. A diferença está no foco de cada um. Como assim, Beta? Lindezas de Betão, lombriguinhas da minha vida. Alguns betitos e betitas, outros, né, lombriguinhas e lombriguinhos. Olha que linda que eu tô. Gente, a pronúncia é a forma como a gente produz os sons de uma língua, tá? Ela envolve a articulação correta das palavras. Por exemplo, saber que em espanhol o R em perro é vibrante. Os sons específicos dos fonemas, como o doble L e o Y, no espanhol podem ser y, j, x, lh, por exemplo. Isso é saber pronúncia, saber o ritmo, a entonação e até a tonicidade das palavras. Tu saber que tu fala academia e não academia, elogio e não elogio, impar e não ímpar, nível e não nível. Saber que o V tem som de B, isso é pronúncia, isso não é sotaque. Isso não é identidade linguística. Então, saber esse tipo de coisa é ter e se ensina. E pode ser mais próximo ou mais distante da variedade padrão, ou da norma culta ensinada nos cursos, de modo geral. Ai, como assim? Ai, porque me ensinaram que o certo é falar eu me amo. Gente, o LH está cada vez mais em desuso, tá? Mas realmente foi o primeiro som do doble L. Mas em função do xeísmo, que eu vou falar sobre isso na minha dissertação, na minha tese de doutorado, não é dissertação foi do mestrado. A pessoa esquece, né? Aí é bom, né? Roberta, agora tu é uma doutoranda. Aquela da, né? Sim, gente, não falei, eu vou falar um pouquinho mais da minha formação na próxima aula, né? Porque era muita coisa para a gente ir se conhecendo aos poucos. Mas o xeísmo é quando la doble L e la Y, que foi esses daqui, ó, esse e esse, tem o mesmo som.
Entenderam? Então, assim, isso começou lá na Idade Média, essa misturinha. E agora, no século XVIII, praticamente em todos os cantos do mundo eles têm o mesmo som por inúmeros motivos. A gente vai ter uma aula sobre isso também, óbvio. Né? Então, assim, a pronúncia tem a ver com esse tipo de coisa. E o sotaque? O sotaque, quando a gente fala de sotaque, gravem uma coisa. Sotaque é identidade. O sotaque marca muita coisa. O sotaque marca a nossa origem, marca de onde a gente é, marca tudo. Tipo, quando eu falo, oi, tudo bem, gente? Meu nome é Roberta, eu tenho 36 anos, eu sou formada em letras, eu tenho mestrado em linguística, eu estou fazendo doutorado em linguística agora também. Então, quando a gente fala do sotaque, é importante que a gente entenda que o sotaque representa que eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu não sou só do Rio Grande do Sul. Eu sou da região metropolitana, eu sou de Canoas, eu falo diferente, por exemplo, de quem é da fronteira, de quem é da Serra. Eu falo diferente também de quem é de Porto Alegre, do bom, que falo mais assim. Eu falo de acordo com a minha escolaridade, eu falo de acordo com a minha origem, tipo, a minha mãe, ela é de origem italiana, e meu pai era preto, então, assim, eu tenho uma mistura dos dois. E, por exemplo, o meu pai, ele tinha um jeito mais, menos, como eu vou dizer, menos interiorano de falar. E isso influenciou o jeito que eu falo. Ele tinha um jeito mais porto-alegrense de falar, mais... como que eu não queria dizer interiorano, o oposto de interiorano é... Alguém me ajuda! Urbano! Eita! Menos interiorano, mais urbano. Meu pai era mais urbano e a minha mãe mais interiorana. Então, o jeito que eu falo é uma mistura dos dois, por exemplo. Então, isso tem a ver com a minha identidade, isso tem a ver com o meu sotaque, que é diferente do que o sotaque meu pai já é falecido. É diferente do sotaque que era do meu pai, que é diferente que é do sotaque que era da minha mãe. Então, o sotaque tem a ver com identidade. Então, é a forma particular de pronunciar que está ligada à região, ao grupo social, até a primeira língua de uma pessoa. Todo mundo tem sotaque. Não tem sotaque certo ou errado. É uma marca da nossa identidade linguística. Então, uma pessoa pode ter uma boa pronúncia e ainda manter o seu sotaque. Como assim? Um brasileiro pode falar espanhol com excelente pronúncia, boa articulação dos sons, ritmo correto, né? Mas com um leve sotaque do português. E tá tudo bem, isso é natural e legítimo, certo? Então, dica para a vida. Gente, olha só. Bea, Bru, vocês não aguentam mais eu falar isso para vocês. Mas isso aqui representa exatamente o que eu falo em todas as aulas de conversação. Amores, a gente só vai falar bem espanhol ou qualquer outro idioma no momento que, presta atenção que isso é dica para a vida num nível hard, no momento que o teu cérebro reconhecer a tua voz falando espanhol. Como assim, Beta? No momento que tu conhece os sons do espanhol, tu precisa necessariamente ler em voz alta. Tu precisa te escutar. Se tu não te escutar, tu não vai falar bem espanhol. Isso é dica para a vida. Isso é dica para a vida para tu aprender qualquer idioma. Tu tem que te ouvir. Olha só, a Bru, eu não canso não, pode continuar falando. Amo, tem que se ouvir. Exatamente isso, Bea. A gente precisa se escutar. O nosso cérebro precisa reconhecer a nossa voz falando espanhol. Como? Tu precisa ler em voz alta. Tu precisa pegar, olha só. La injusticia. Abre bem no meio, tá?
Según un informe de la UNESCO, se estima que en el mundo hay más de 700 millones de adultos analfabetos. Qué atrasado está el progreso. Mafalda. Beta! Outro que eu vou ler. Este asunto de los dientes de leche no lo entiendo. No están las cosas como para andar despilfarrando dientes. Despilfarrando dientes. Olha só que coisa. Dientes bem perfilados dentes bem alinhados. Aqui é desalinhando dentes. Olha só. Porque las personas siempre me dicen, Berta, ¿cómo hablas bien español? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mi cerebro reconoce a mi voz hablando español, por eso que yo hablo bien. No hay magia, mis amores, no hay magia. Lo importante es que hables e hables muito. Aqui, olha o que a Bru falou. Estou lendo um livro espanhol e eu gravo lendo algumas partes. Bru, deixa eu voltar aqui. E é exatamente isso que tem que fazer. Olha isso. Ai, Beta, eu não quero me gravar, eu não sei me gravar. Tem gravadora no celular. Ai, mas é muito trabalho. Que som é esse aqui? Não é do WhatsApp? É do WhatsApp, né? Faz um grupo. O teu tema hoje, a gente sempre vai sair com tema de casa, tá? Nesse caso, a gente vai fazer um negócio. A gente vai abrir um grupo no WhatsApp. Eu tenho um que é conteúdo, tá? Que se chama conteúdo. Ó, eu vou mostrar para vocês. Conteúdo. Tá aqui, ó, meu grupo. O que eu vou fazer? É mais fácil que ficar abrindo o gravador. Abrir outra página. Eu vou fazer isso aqui, ó. Quando sea grande, voy a trabajar de intérprete en la UN, la UNESCO. Eso sí, vos prometés que vas a durar hasta que yo sea grande, ¿eh? ¿Viste? Ó. Ó o som. O que eu vou fazer? Eu vou escutar. Quando sea grande, voy a trabajar de intérprete en la UN, la UNESCO. Eso sí, vos prometés que vas a durar hasta que yo sea grande, ¿eh? Vieram? Gente, se o teu cérebro não reconhece a tua voz falando espanhol, tu não vai falar bem. Porque ele vai estranhar. Ele sempre vai querer aportuguesar tudo. Porque aquilo que é diferente, pensa, tu tá com um planejamento novo. E agora eu quero fazer tal coisa. Se tu não prepara o teu cérebro para aquilo, meu amor, não vai longe. Então, para tu falar bem, tu tem que te gravar, tu tem que te escutar. O teu cérebro precisa reconhecer a tua voz. É isso que precisa acontecer. Então, essa dica para a vida. O que tu vai fazer? Tu vai começar a te gravar. Então, resumindo a aula de hoje, meus amores, olha só. Termo, pronúncia. O que é? Produção dos sons da língua. Falar com clareza. Ter noção dessa correção, certo? Do que é o R, do que é os dois R's que a gente vai aprender, né, na próxima aula. Do que depende? Depende de aprendizado, prática e escuta. Já sotaque, o que é? É identidade. É marca regional ou social na forma de falar. Tem sotaque mais certo, mais errado? Não tem. Ai, Beta, mas tu fala qual? Eu hablo espanhol rioplatense. Eu me chamo Roberta e todas as pessoas me compreendem. Já fui a Espanha e as pessoas me compreenderam. Incluso me perguntaram de onde eu era e eu contesté que era de Brasil. As pessoas me dijeron, pero hablas muy bien español, me parece una argentina.
Y bueno que parezco, pero puedo parecer una brasileña también. No pasa nada. Lo que pasa es que yo hablo bien porque entreno. Gente, se vocês não treinarem, vocês não vão falar bem. Tem que treinar, tem que se escutar. O teu cérebro precisa te reconhecer. E daí o sotaque depende da origem, da cultura, das experiências. E a gente pode colocar uma camiseta de identidade de sotaque? Claro que pode. Eu encarnei um sotaque. E, inclusive, eu digo para vocês escolherem um sotaque que vocês se identifiquem. Porque isso vai mudar. Então, assim, ó. Olha só. Tema. Começar a gravar. Primeiro tema de todos. Ler o material complementar. Que eu vou mandar no grupo. Eu vou mostrar depois que terminar a aula aqui. Eu vou mostrar para vocês o material complementar. Tá? Leia o material complementar. Desenvolva essa consciência do espanhol. Segunda coisa. Faz um grupo. Sozinho. O teu grupo contigo mesmo. Grupo espanhol com beta, grupo de pronúncia, grupo não sei, grupo eu mesmo, Irene, né? Grupo, qualquer grupo. E começa a te gravar. Depois disso, começa a ler em espanhol. Ai, Beta, mas eu não sei, eu não tenho nenhum livro em espanhol. Segue El País, segue páginas em espanhol, começa a seguir, começa a ler em voz alta, começa a te informar em espanhol, sabe? Olha o que eu postei, eu posto para vocês, vocês podem ver depois. Eu postei essa semana, foi da BBC, eu acho, que foi das Nações Unidas. Foi. BBC Mundo. É em espanhol. Eu sigo BBC Mundo. E o que eu faço? Lê em voz alta, te grava. Começa a seguir páginas em espanhol, começa a te gravar. Então, outro tema de casa é esse, certo? E o que tu vai ver na próxima aula? Já te disse. O que tu vai ver na próxima aula? O alfabeto. Os tons de cada letra. Beta, e vai dar tempo, não sei se a gente vai conseguir ver todas. Eu espero que sim, mas eu não vou sair correndo. Talvez a próxima aula dure mais tempo, mas eu quero mostrar para vocês mais coisas. Hasta el próximo miércoles. Olha só que coisa antiga, mas deixa eu mostrar para vocês outra coisa. Isso aqui, vocês vão receber, tá? Deixa eu abrir para vocês aqui. Downloads. Deixa eu mostrar o material para vocês terem noção do que vocês vão receber. Olha que lindo que tá. Ai, gente, esse clube aqui vai ser muito legal. Toda aula vocês vão receber esse material, tá? Eu não tive uma fotinho nova, loira, não tenho novo avatar loirinho. Clube de Estudos da Beta. Importância da pronúncia. Tudo que vocês viram. Clareza na comunicação, integração cultural e social, fortalece a escuta, confiança e autoestima, revela o seu conhecimento linguístico. Pronúncia e sotaque não são a mesma coisa. Expliquei o que é pronúncia. Expliquei o que é sotaque. E um resumo carinhoso. Que nem vocês tiveram. Isso aqui vocês vão receber no grupo de WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Esse aqui foi recém o primeiro encontro. O primeiro de muitos. Eu vou agora não finalizar a nossa aula. Eu vou parar agora de gravar, porque eu gravei para botar isso aqui depois no YouTube, para vocês também. Caso vocês percam, Beta, não consegui participar da próxima aula. Dias depois vai estar lá disponível no YouTube também, certo? Então, isso aqui está indo agora para o YouTube, gerenciar a gravação. Foi um prazer ver vocês. Só vou ver onde eu finalizo e a gente já vai abrir aqui para vocês para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês possam tirar. Um beijo. Aqui.